Olá, estimados amigos, aqui quem vos fala, investidor miserável, trago para vocês a atualização do meu projeto de investimento referente ao mês de junho de 2022. Para quem não me conhece, eu invisto mensalmente 20% de um salário mínimo em ações. Iniciei em 2012 e vou a princípio até 2042. Então, com satisfação que eu chego à centésima vigésima compra, 10 anos do projeto do investidor miserável, e vamos ao que interessa. A compra do mês foi no Banco Bradesco. Eu comprei 17 ações ao preço de 16,69. Os proventos recebidos do mês importaram em 133,68, destaque para o Bradesco, que pagou um juro sobre o capital. Usualmente paga no mês de julho, pagou neste ano no mês de junho. E esse valor vai engordar o aporte do próximo mês. Aqui tem a composição da carteira, né? Sigo bem concentrado no Bradesco, também estou aumentando a posição em Tupi, Transmissão Paulista, conforme vocês podem ver aqui no gráfico Pizza. No tocante ao desempenho, né, frente à forte queda da bolsa no mês de junho, minha carteira não foi diferente. Então, com isso, ela ficou negativa no mês, no ano e no histórico. Mas ainda assim, me mantive acima do patamar dos R$ 21.000. Aqui um gráfico comparando os proventos recebidos e o aporte. Então, a linha azul está evoluindo ao longo dos anos, então com mais frequência a gente está tendo meses aqui acima dos R$ 100. Isso é uma situação que tende a aumentar frente ao efeito dos juros compostos, o reinvestimento dos dividendos. Aqui a evolução patrimonial. Percebam que eu, apesar da queda da bolsa, ainda me mantive acima dos R$ 21.000. E aqui o gráfico de barras dos proventos recebidos ao longo dos anos. 2022 segue um pouco tímido, comparando com 2021, mas eu penso que o Bradesco ainda vai distribuir mais algum dividendo, até porque eles distribuíram uma fração do resultado de 2021, e se eles mantiver o percentual, o payout que eles vêm mantendo nos últimos anos, a tendência é que eles paguem esse rendimento um pouco mais alto. E, como eu comentei lá no início, né, eu estou completando 10 anos de atividade do projeto, e aqui eu queria conversar com vocês um pouco da minha história, como é que eu comecei, por que eu comecei, por que eu escolhi esse nome. Então eu trago aqui a primeira compra, que foi lá em julho de 2012, nas ações da Brasil Foods, né, que não fazem mais parte da carteira. Se vocês olhar o histórico lá no blog, vai ter todas as compras, quem quiser acompanhar. E, enfim, tem muita empresa que eu comprei que já não está mais, vou fazendo algumas reciclagens de tempos em tempos. Mas, assim, só para vocês entenderem por que eu comecei o projeto, lá em 2010, 2011, eu fazia operações, eu era trader. Enfim, descobri da pior maneira que isso não era para mim. E eu acabei, na época, eu contratei o serviço de assinatura de um software para análise gráfica. Para quem não conhece, análise gráfica é uma forma com base no movimento passado do gráfico, a gente consegue ter uma perspectiva, uma tendência daquela ação de alta, de baixa. Enfim, o gráfico aponta determinados momentos onde aparecem os compradores, os vendedores, e com base nisso a gente consegue, né, eu não consegui no caso, mas tem poucas pessoas, na verdade, né, segundo os estudos, a estatística mostra que poucas pessoas se dão bem trabalhando com especulação, e foi o meu caso. E aí o que aconteceu? Na época eu pagava essa mensalidade para esse sistema, que ele importava em R$ 120. E na época R$ 120 representava 20% de um salário mínimo. E como eu estava tendo prejuízo no meu patrimônio que eu tinha investido para especular estava cada vez menor, e eu estava tendo ainda mais os desembolsos da mensalidade, não conseguia pagar a mensalidade porque não tinha lucro, eu comecei a refletir, né? E aí, paralelo a isso, eu também li o livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, que, na minha opinião, deveria ser uma espécie de leitura obrigatória antes de começar a investir em renda variável, ler este livro. E isso, de certa forma, me despertou. Poxa,
se esses R$ 120 eu tivesse aplicados ele há mais tempo, eu teria um patrimônio, ele estaria rendendo um pouquinho. E isso, né, despertou, poxa, mas quem sabe eu monto algum projeto nesse sentido. E, paralelo a isso, eu comecei a estudar e descobri que existe a blogosfera, que é uma espécie de... onde muitos investidores compartilham suas dores, suas conquistas, né? E eu pensei, poxa, eu vou tornar esse projeto público. E aí eu crio o blog, né, o projeto do Investidor Miserável. E isso fez com que eu, de certa forma, ficasse, né, mais envolvido aqui com o projeto e fazendo todas essas postagens mensais. E o motivo de eu ter colocado, né, batizado como Investidor Miserável foi porque todos os outros blogs, né, e penso que até hoje é assim, o meu aporte é o mais humilde, é o menor de todos. Então, na hora não me ocorreu nenhum outro nome e eu batizei como Investidor Miserável e tá aí até hoje. Sei que não é o nome mais adequado, né? O termo miserável pode ser mal interpretado, mas esse é o racional que eu optei por colocar o nome do blog de Investidor Miserável. Aqui tem a segunda compra lá de agosto de 2012, né? Antiga ainda tinha ações da Siderúrgica Nacional. Na época pagavam dividendo bom, ainda segue hoje bem endividada, mas enfim, a realidade dela é um pouco diferente daquela época. E um outro motivo, né? Eu vejo que tem muita gente que questiona se o valor que eu tenho investido está todo nesse projeto. Não. O blog é uma fração uma fração do meu patrimônio. E o blog, de certa forma, ele tem um cunho científico, mas para provar, né, se nesses 30 anos um investidor amador, que é o meu caso, não tem qualificação nenhuma para indicar investimento, faço tudo de forma independente. E até por isso eu reforço para ninguém seguir minhas recomendações, né? Como vocês podem ver, até hoje eu estou com resultado negativo, mas eu ainda penso que a disciplina vence a inteligência preguiçosa. Eu entendo que mais cedo ou mais tarde esse resultado vai vir. E também para mostrar, né, a ideia do blog é mais para mostrar o quanto que esse valor que muita gente considera desprezível ou até não tem tem muita gente que daqui a pouco poderia se organizar para fazer sobrar esse valor por mês, ter um orçamento um pouco mais equilibrado, né, estudar mais sobre educação financeira e ver o quanto que esse valor que hoje é desprezível vai representar em 30 anos, né? Um outro exemplo seria comparar com o fumante. Eu estimo que o fumante gaste aproximadamente R$ 240 no mês em cigarros, né? Então, para a gente fazer aquela reflexão, se o que faria mais sentido, certamente, né? Qualquer coisa menos que fumar, mas para fazer uma comparação, o valor que o fumante gasta ao longo de 30 anos, né, ver se comparar o quanto ele investe, entre aspas, no produto acabado do tabaco, né, o produto industrializado, o cigarro em si, ou nas ações da Souza Cruz. Enfim, a gente não tem mais ações da Souza Cruz, mas nós temos ações de muitas empresas da Bolsa Brasileira. Então essa é o racional, né, o que me motivou a tirar o projeto do papel e cheguei nos primeiros 10 anos, um terço do caminho alcançado. Reforço o convite para você seguir me acompanhando por mais 20 anos. Pessoal, ficou um pouco mais extenso hoje em virtude do aniversário, mas reforço o convite para você seguir me acompanhando. Bons investimentos e até o próximo mês.